O livro de Dzian. Ninguém no mundo conhece sua data verdadeira. Dizem que o original é mais antigo que a nossa Terra. Dizem inclusive que era tão magnetizado que os iniciados, ao tocá-lo com a mão, viam passar diante de seus olhos os acontecimentos descritos e ao mesmo tempo, ouviam em sua língua os textos misteriosos transmitidos pela força de impulsos rítmicos, na medida em que a respectiva língua possuía vocábulos adequados para a versão dos textos. Durante milênios, essa ciência oculta ficou guardada em cavernas, nas regiões montanhosas do Tibete, pois dizia-se que, em mãos de pessoas não iniciadas, os ensinamentos ocultos poderiam representar um perigo enorme. O texto original, que não se sabe se ainda existe em qualquer lugar, foi copiado literalmente por uma geração após a outra e complementado por novos relatos e conhecimentos dos iniciados. O livro de Dzian teria sido composto além do Himalaia. Por vias desconhecidas, seus ensinamentos chegaram ao Japão, à Índia e à China. Até em tradições sul-americanas foram encontrados vestígios de pensamentos e conceitos contidos nesse livro. Fraternidades secretas, refugiadas em paragens abandonadas das montanhas Kunlun, ou no fundo das gargantas do maciço rochoso do Altintang, ambos situados na parte ocidental da China, manteriam sob sua guarda enormes coleções de livros. Suas habitações seriam templos humildes. Seus tesouros literários ficariam guardados em salões e galerias subterrâneas. Também o livro de Dzian teria sido guardado em um desses lugares. Os primeiros santos padres da igreja fizeram tudo para subtrair esta ciência oculta da memória daqueles que dela privavam. No entanto, todos os esforços foram inúteis, pois os textos oralmente transmitidos passaram de geração em geração. Trechos do livro de Dzian, que se conservaram, ou melhor, chegaram a ser conhecidos, passam pelo mundo inteiro em milhares de textos vertidos para o sânscrito. Pelo que se sabe até agora, essa estranha ciência oculta encerraria o verbo primitivo, a fórmula da Gênese, e daria o relato dos milhões de anos que marcaram a evolução da humanidade. Tanto em tempos históricos como pré-históricos existiram e existem diferentes ideias e teorias sobre a origem, ou criação, assim como sobre a antiguidade do universo, da Terra e do homem. No livro de Dzian há uma compilação das teses, possivelmente mais antigas que nos sejam conhecidas. Encontramos ali uma cosmogonia maturada em detalhes e uma teoria da evolução que se refere não só a uma, mas também a 5 humanidades, chamadas as raças, que se desenvolveram ciclicamente. Estas teses, que se avaliam serem mais antigas que os Vedas e possivelmente foram a religião em todo o mundo pré-histórico, refletem-se mais tarde na religião hindu, zoroastriana, islâmica, judia e cristã, embora sob uma forma diferente e expressas em uma linguagem carregada de imagens mitológicas. As instâncias de Dzian, tese ou dogmas de Dzian, postulam o seguinte em relação ao homem: 1. Uma origem poligenética. 2. Diferentes formas de reprodução. 3. Uma evolução animal, pelo menos referente aos mamíferos, que seguiu a dos homens, em lugar de precedi-la, tal e como postula nossa ciência moderna. Os períodos de tempo para a evolução do homem que se dão nas instâncias remontam a muitos milhões de anos atrás, em correlação a nossas ideias atuais, e são tão inaceitáveis para a ciência como a hipótese de 5 humanidades, ou raças raízes, bem como de que os animais tenham surgido após o homem. Entretanto, é interessante que se notem, vistos em detalhe, uma série de surpreendentes semelhanças entre algumas dessas teses e as hipóteses da biologia moderna. As instâncias de Dzian são pergaminhos antigos, de origem tibetana, citados por Helena Petrovna Blavatsky no livro A Doutrina Secreta, uma coletânea de pensamentos científicos, filosóficos e religiosos. Blavatsky alegava não ser a autora da obra, mas que esta teria sido escrita pelos Mahatmas, que utilizaram o seu corpo físico em um processo denominado Tuko, que segundo a autora, não é um processo mediúnico. Esta obra foi dedicada por Blavatsky a todos os verdadeiros teosofistas. Quanto às instâncias de Dzian, Blavatsky alegava que a obra era baseada em pergaminhos antigos, as instâncias de Dzian, a que teria tido acesso e estudado.
Segundo Blavatsky, as Estâncias de Dzyan seriam um manuscrito arcaico, escrito em uma coleção de folhas de palma, resistentes à água, ao fogo e ao ar, devido a um processo de fabricação desconhecido, e que conteriam registros de toda a evolução da humanidade, em uma língua desconhecida pelos filólogos denominada Sensar. Foram feitas várias tentativas, sem sucesso, de descobrir este manuscrito, durante o século XX. Assim, permanece sem resposta se esses manuscritos realmente existiram ou não. As Estâncias de Dzyan, segundo Blavatsky, estão relacionadas com o Livro dos Preceitos de Ouro e com os livros de Kyuchi, que são uma série de tratados do budismo esotérico. Outros textos usados como referência por Blavatsky são os livros mosaicos, os textos sagrados hindus, como os Vedas, Brahmanas, Upanishads e Puranas, e arianos, como o Vendidad, e a Cabala caldeia e judaica. Blavatsky também foi influenciada pela mitologia antiga. A doutrina secreta pretende ser uma síntese do pensamento científico, metafísico e religioso, contendo um conhecimento esotérico e secreto das religiões de mistérios e dos sábios de antigas civilizações, como Índia, Tibete e China. Para Blavatsky, existiu uma religião verdade, que é a raiz de todas as religiões e mitos da humanidade. Todas as religiões autênticas atuais contêm ecos desta religião original da humanidade. A doutrina secreta apresenta 3 proposições fundamentais: a existência de um princípio onipresente, a deidade una, absoluto ou raiz sem raiz, eterno, sem limites, imutável e incognoscível, pois sua compreensão escapa à capacidade da inteligência humana, e que permanece não manifestado. A eternidade do universo, e portanto, a eternidade da matéria, que passa por ciclos de atividade e inatividade que se repetem em sucessão sem início nem fim. A identidade de todas as almas com a alma universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida. Obrigado por ter assistido, deixe seu like, inscreva-se, e até o próximo vídeo.